Queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje nesse webinar, né? A intenção que esse webinar aqui, nossa, que esse webinar ele tem uma duração aí de aproximadamente 40 minutos, 45 minutos. E ele vai ser apresentado por mim e pela Gabriela, que está aqui do meu lado. Ao final, a gente vai abrir para algumas perguntas, né? Caso alguém tenha, pode colocar no chat, que depois o Luiz, que está aqui com a gente, transmite aqui para mim e para a Gabi essas perguntas. Então, se tiver alguma dúvida, pode colocar no chat e no final a gente vai responder, tá joia? Então, gente, o webinar aqui, esse webinar, a gente vai falar sobre formatos educacionais, né, para desenvolvimento de treinamentos e learning. Então, são formatos que a gente utiliza muito na Clarity para atender nossos clientes e que a gente já vem fazendo ao longo dos últimos 12, 13 anos aí, né, de vida da Clarity, com bastante sucesso, com clientes dos mais diversos segmentos, tamanhos. Então, hoje a gente quer dividir com vocês esses formatos, como aplicá-los, quando aplicá-los, por que eles funcionam e mostrar, de fato, alguns cases práticos que a gente tem autorização dos clientes para compartilhar aqui. Então, espero que todos gostem, aproveitem. Então, começando aqui, a gente vai falar um pouco sobre esse repertório. O que é possível, né, a gente fazer hoje para entregar projetos voltados para a educação corporativa, principalmente ou fundamentalmente de forma digital, o chamado e-learning, né? Então a gente vai explorar um pouco desses formatos. E hoje a gente tem alguns formatos mais tradicionais, outros já bem avançados, aí usando tecnologias bem recentes. E aí a gente quer provocar uma reflexão, né, da relação entre o formato e aquilo que se quer que as pessoas aprendam, né? Como que se usa cada formato, né? Para quê? Quando se aplica um determinado formato, quando se aplica outro determinado formato. Então tem vários critérios aí, né, que a gente pode estabelecer, pensar. Um deles, e talvez o principal aí, às vezes, não tem a ver com questão de aprendizagem, é o orçamento que se tem para desenvolver. Mas a gente vai deixar um pouco de lado essa questão do orçamento e explorar mais a questão da aprendizagem mesmo. Aí nós vamos apresentar, de fato, algumas aplicações práticas, vocês vão ver aqui funcionando. É claro que como o tempo é curto e são 9 formatos, então a gente vai procurar ser o mais breve possível, pensando aí alguns exemplos, aquilo que a gente acha legal compartilhar com vocês. Então vocês vão ver de fato aí algumas coisas funcionando. Como eu falei, de cliente, são casos reais que a gente tem essa possibilidade de mostrar. E depois dar algumas dicas aí que vocês podem aplicar aí no dia a dia das organizações. Então é isso no final para QIA. Seguindo aqui. Então por que o formato impacta tanto na aprendizagem? A gente vai ver uma série de aprendizagens, né, de formatos aqui. E a gente diz que não dá para fazer essa escolha baseada só na ferramenta, só naquilo que a gente tem aí, né? Hoje se fala muito em inteligência artificial, né? A gente está vendo muito falar em inteligência artificial de algum tempo para cá, né? E esse é um bom exemplo. A gente percebe muita gente falando, várias empresas falando, eu preciso usar inteligência artificial. Mas para que você precisa usar a inteligência artificial? Ah, não, preciso usar porque está na moda, é hype. Tá, mas aplicado a que área de negócio? Como que ela pode te ajudar de fato no seu processo do dia a dia? Então esse exemplo vale, é muito bem-vindo também para cá, né? Assim, eu quero usar um game. Tá, mas por que você quer usar aquele game? Ele de fato é aplicado para aquele tema, para aquele público? Então, o que a gente quer mostrar aqui para vocês é que não dá para se basear só na ferramenta pelo hype dela, porque ela é legal, porque é disruptiva, né? Outro formato que a gente vê muito hoje, pessoal, é realidade virtual, quero usar realidade virtual. Tá bom, mas de fato se aplica a realidade virtual naquele contexto que você quer usar? De fato é o melhor formato? Você tem orçamento para isso? Vai ter acesso fácil para as pessoas? Então, antes da gente começar a mostrar os formatos, eu acho que essa reflexão é muito boa, tá? A gente ter isso sempre em mente. Tá legal, a gente tem uma série de tecnologias, uma série de formatos para abordar aí a questão do aprendizado, mas de fato, como tem que ser a visão? Ela tem que ser baseada na intenção pedagógica que a gente coloca aqui. Então, o que é essa intenção pedagógica? Ela leva em consideração várias coisas. Quem que é esse público-alvo? Onde esse público-alvo está? Qual que é a faixa etária? É um público-alvo heterogêneo, homogêneo? Como que é o acesso dele às tecnologias? Então, o que eu quero também transformar nesse público-alvo? É um treinamento técnico, é um treinamento comportamental,
comportamental, processual, de software. Então, são critérios que a gente tem que pensar para escolher um dos formatos que logo vocês vão ver aqui, né? Então, essa reflexão é muito, muito importante a gente ter. Seguindo aqui, né? Então, qual seria a lógica de um determinado formato, né? Como que a gente escolhe esse formato? A gente tem que responder algumas perguntas aí. Ele afeta o engajamento daquele público? Ele vai, de fato, provocar retenção naquele conteúdo? E a aplicabilidade daquilo depois? Como fica na prática, né? Porque a gente pensa muito assim, eu estou treinando alguém, estou treinando um grupo de pessoas, porque eu quero provocar alguma transformação, porque eu quero ensinar um conceito novo, um processo novo, um produto novo, mas e depois, na prática? O que eu quero que as pessoas, de fato, após passar pelo treinamento, qual é o impacto que isso vai ter dentro da organização? Então, isso também entra na lógica da escolha do formato que a gente vai aplicar aquele treinamento. Ele exige alinhamento com o objetivo e o perfil do público? Com certeza exige, né? Uma pergunta. Ele tem, de novo, não adianta eu entregar algo super tecnológico se meu grupo está muito espalhado aí pelo Brasil e dependendo de onde a pessoa está, o acesso é muito difícil. Ela não tem uma boa banda de internet, não tem um dispositivo que consiga processar aquela informação. Isso também é muito importante para a gente, né, ter essa lógica, né, esse pensamento. E o principal, não adianta nada a gente fazer um negócio, ter um público que tem um super acesso à internet, tenha um dispositivo mais moderno possível, a gente faça uma experiência super engajada, usando tecnologia de ponta, todo mundo entra, todo mundo gosta, se engaja, só que não estava nada alinhado com aquilo que se esperava. Era para ensinar maçã, a gente ensinou banana. Então isso é o mais importante, né? Independente do formato que a gente escolha, ele está levando a informação que a gente quer, ele vai causar um impacto, ele vai causar a transformação que a gente quer. Então isso é muito importante também nessa questão dos formatos. Aqui você pode abordar um único conteúdo de várias formas. A gente vai ver aqui, qualquer um dos formatos que vocês forem ver, ele vai ter impacto direto em custo e prazo. Coisas mais simples são mais rápidas e mais baratas a desenvolver. Coisas mais sofisticadas vão levar muito mais tempo e muito mais dinheiro também. Isso quer dizer que aquele formato mais simples não é eficaz? Não, porque aí que está o segredo, né? Independente da forma que a gente escolha de levar aquele conhecimento, o importante é levar aquele conhecimento de forma correta, de forma engajadora. Então, não importa o que a gente escolha, ele tem que levar a informação correta e ele tem que estar alinhado àquilo que a gente quer transformar. E uma boa avaliação para ver também se aquele público conseguiu absorver aquele conhecimento. Então, é por isso que eu falo, o formato tem as questões pedagógicas, mas também tem a questão do orçamento em paralelo. Não tem como fugir disso. Não ter orçamento para fazer um game é muito melhor entregar algo menos sofisticado do que não levar o conceito, não levar a informação, não levar o conhecimento. Essa é a opção que a gente não pode considerar. Essa é a mensagem principal aqui. Bom, continuando aqui, quais são os 9 formatos que a gente vai apresentar para vocês aqui hoje? Então, o primeiro vai ser o microlearning, ou nanolearning, como muita gente chama, e a gente vai explicar daqui a pouco o que é cada um. O e-learning customizado, ou e-learning tradicional. O learning game, que é um jogo. A realidade virtual, que funciona no óculos. Né? Simuladores, que a gente vai ver que simulam processos, procedimentos, instrumentos, aparelhos, dispositivos. O e-book interativo, que a gente chama de One Page. O vídeo animado, que é o Motion Graphics, vídeo aula com ator e com inteligência artificial e o vídeo interativo. Então a gente vai explorar esses 9 formatos. Vocês vão ver um exemplo para cada um, 2 ou 3 para cada um desses formatos e todos eles contextualizados dentro de uma necessidade de um dos clientes. Então agora a Gabi vai... Boa tarde, pessoal. A gente pode começar falando do microlearning, nanolearning, como o Renato pontuou. É um formato muito usado para conteúdos em que a gente não precisa se aprofundar tanto, mas a gente precisa ainda passar algum tipo de informação enxuta. E ele funciona muito bem justamente por isso. Esse exemplo que a gente vai apresentar aqui é de um treinamento de reforço para regras de segurança, que justamente por serem regras muito simples, mais para complemento mesmo, para verificar se o pessoal está atendendo, por exemplo, atravessar a rua, quando sai para ir para almoçar no escritório, estava atravessando na faixa, para evitar, né, acidentes, riscos, tudo mais. Então são pílulas bem curtinhas dentro desse tipo de treinamento e, como eu falei, não precisa explicar para a pessoa, né,
né? Por que que ela tem que atravessar a rua, que isso é um risco, é um conhecimento que todo mundo já tem. Então, esse tipo de treinamento, ele pode ter essa aplicação sempre, assim, partindo da premissa de que é um conteúdo que as pessoas já têm uma noção básica ou uma noção mais aprofundada e a gente precisa só voltar ali, retomar ou reforçar de alguma forma aquilo, garantir, às vezes até por regulação, que a gente passou por aquilo, né? Ter uma amostra de pessoas que conseguiram ter aquele conhecimento. Então, ele funciona muito bem para isso. Eu acho que é legal, até voltando um pouquinho no que o Renato falou, todos esses treinamentos que a gente vai mostrar de exemplo poderiam ser outra coisa. Esse microlearning específico, ele poderia ser um simulador, mas é o que o Renato até comentou antes, né? Não sei se engajaria tanto, por exemplo, a gente simular uma pessoa atravessando a rua. A gente atravessa a rua todos os dias, várias vezes. Então, às vezes, essa reflexão, assim, que eu acho que a gente quer trazer hoje. De a gente entender que a ferramenta tá ali, mas, às vezes, não precisa usar ela num outro formato. Tem formatos que vão ser mais aderentes e acho que essa lógica, assim, é legal da gente sempre pensar quando a gente tá escolhendo. Até por ser um treinamento que ele é muito simples mesmo, né? No conteúdo em si, esse aqui em específico, ele tem um learning map. O aluno pode navegar por todas as regras, ele precisa necessariamente cumprir todas, mas ele é muito rápido. Ela pode iniciar em um momento em que ela tem uma brecha, não é uma coisa que, por exemplo, ela vai assistir uma regra e depois a outra ela não vai entender, porque se ela vê em outro momento, ela não vai ter mais aquela referência. Então, esse é um uso bem legal para microlearning. A gente faz muito de atitudes que as pessoas já têm incorporadas e precisam revisar, de procedimento que ela vai poder entrar lá rapidinho e rever depois. Ela sabe que não é um treinamento gigantesco, que às vezes ela tem que ficar 20 minutos para chegar num bloco de conteúdo X que ela precisa rever. Então, é bem interessante por isso. Aqui a gente tem um exemplo que é um conteúdo que estava naquele menu, que tem até na própria apresentação. Clique nas áreas em destaque para visualizar cada situação envolvendo a segurança nas práticas do dia a dia de trabalho. Então aqui é o que eu comentei, né? Que tem os itens separados, que eles podem ser acessados na ordem que a pessoa quiser, ela pode voltar, ela vai responder. Então ele acaba sendo quase como que um material de referência, sabe? Não é um tipo de conteúdo que é legal a gente apresentar uma informação totalmente nova, até porque ele é curto, né? Por conta do tempo. Então conteúdos mais densos não seria uma aplicação ideal. Os corrimãos servem de apoio para o corpo e trazem equilíbrio e segurança. Ao descer ou subir as escadas ou rampas, utilize-os sempre. Veja o vídeo a seguir. Que vou passar rapidinho, porque senão a gente não vai conseguir ver todos tão profundamente. A gente tem um vídeo que eu vou avançar e depois ele vai responder uma pergunta. João chegou para trabalhar e está com pressa para chegar à sua mesa, que fica no segundo andar. Ele está atrasado para uma videoconferência agendada com um cliente e precisa correr para chegar a tempo. Então, pensa em usar as escadas em vez do elevador. Você decide o que ele deve fazer. E aqui o aluno responderia a pergunta e vai ter o feedback contextualizado bonitinho e depois ele pode acessar cada um dos itens. Então, só retomando rapidinho, esse uso assim que a gente teria para essa ferramenta, né, para esse formato, um checklist assim que seria, né, informações que as pessoas possivelmente já estão familiarizadas ou que se não estejam com um pouco de informação que seria tratado ali, elas conseguiriam seguir. Idealmente também conteúdos que possam ser navegados de qualquer forma, porque aí ela consegue ter esse material de referência para ela acessar quando ela precisar e voltar. E ele fica mais como uma ferramenta que ela pode ser usada depois também para retomar um conteúdo. Você não é aquele tipo de curso que você faz, dá lá como cheque dentro de uma trilha e não acessa ele novamente. Aí, aqui, a gente já vai para a contramão, que seria um e-learning customizado, que são aqueles cursos mais tradicionais que todo mundo já está acostumado mesmo. Tem conteúdo denso, que ele tem 1 ou 2 ou 3 objetivos maiores. Nesse caso que a gente trouxe aqui, é de um plano odontológico de uma seguradora e é um treinamento que seria oferecido para o comercial mesmo. Então, ele vai apresentar isso para os corretores, ele vai apresentar desde o início da história do plano, para ele se familiarizando, para ele poder ter uma abordagem de venda legal, aprender qual é a cobertura, tudo bonitinho, até chegar numa simulação de venda. Então, esse já é um conteúdo que, se ele estivesse, por exemplo, muito enxuto, estaria perdido, né? Porque tem muita informação para tratar.
Então a gente já leva ele dentro de uma trilha certinha de um conhecimento mais travado, né? De ir avançando, porque tem coisas que estão lá no final que se ele visse uma ordem solta, ele não entenderia. Então é já uma coisa mais guiada, bem mais conduzida e estruturada, porque o objetivo é diferente. Então, como eu falei antes, né? A gente até poderia aplicar aquele treinamento anterior nesse, mas talvez não ficasse tão aderente justamente por isso. E aí aqui a gente separou uma partezinha dele, que é uma simulação de venda, em que a gente colocou toda a jornada do cliente e aí ele vai acessando item a item. Tem literalmente aqui uma linhazinha do tempo, né, praticamente, e aí a gente vai guiando esse conteúdo para ele acessar, entender item a item. Então fica uma coisa muito mais estruturada. E aí a dinâmica sempre para a gente usar um treinamento desse tipo, é legal a gente usar essa abordagem sempre, né? É um conteúdo que a pessoa não conhece, que ela vai ter que ter uma base, uma introdução, uma contextualização, vai ter que praticar. E aí nesse caso a gente tem esse quase simulador, né, de venda. Então já seria um checklist assim para a gente usar os cursos mais estruturados e mais densos, mais longos para esse objetivo. E aí é legal, como vocês estão vendo, quebrar bem a informação, deixar bem interativo, porque deixando interativo, cada um vai no seu ritmo e você não coloca aquele monte de informação na tela, né? Aí aqui, o Learning Game, a gente trouxe um exemplo também que ele já começa se aprofundando um pouco mais. Então, a gente precisa fazer um estudo um pouco maior. Geralmente, para a gente montar um curso, assim, um Learning, tanto os dois anteriores que a gente passou, um mais curto quanto um pouquinho mais longo, a gente acaba aqui, tendo o perfil do público e o conteúdo, a gente segue, assim, né? O pessoal de treinamento está muito acostumado. Para um game, a gente já precisa se debruçar mais, porque a gente precisa entender possibilidades, a gente tem que fazer árvores de decisão, né? Quais são as consequências, feedbacks mais contextualizados, do que a gente precisa tirar dali, como que a gente apresenta uma situação e dessa situação, qual é a reflexão que a gente quer provocar, ou qual é a mudança mesmo que a gente quer que a pessoa tenha a partir daquela situação que ela tá vendo. Então, o Learn Game, ele costuma já ser um passinho a mais para um conteúdo mais estruturado. Então, até voltando assim um pouquinho naquilo que eu falei antes, a gente poderia também fazer um learning game daquele primeiro conteúdo, mas ali já acaba ficando raso, como o Renato comentou antes, né? Porque não tem tanta informação, não é um conteúdo tão complexo. E aí a gente pode partir do exemplo que esse é um game que a gente fez para a BTP, que é uma empresa portuária de Santos, e eles tinham um problema de muito desperdício de tempo lá. Então, a gente criou várias situações que acontecem lá com o pessoal, e aqui no game eles tinham que praticar escolhas de quais formas eles poderiam fazer as coisas que eles fazem todos os dias, mas de um jeito que... em vez de ponto, é um contador de desperdício. Então, tem uma situação, por exemplo, de uma pessoa que precisa beber água. Será que é melhor ela ter uma garrafinha com ela, que quando ela tiver sede ela já bebe, ou ela ir todas as vezes até o bebedouro, atravessar todo o terminal, ir lá e voltar, e quando ela chega ela já tá até com sede de novo. Então esse tipo de reflexão que a gente consegue colocar não é uma coisa assim que não dava pra, como no que a gente vai falar depois um pouquinho no simulador, que não necessariamente tem um risco, mas é legal pra gente conseguir provocar essa reflexão e essa mudança dentro dessas situações do game, ainda mais nesse aqui que foi muito bem trabalhado, que tinha mesmo o ambiente deles retratado. Aqui no RTG, mais filas. Aqui vocês vão ver que é um tipo de modalidade, né, Learning Game, formato, que é altamente customizado e muito artesanal, né? Porque aí a gente vai ilustrar, como a gente ilustrou o Porto, criou as situações, então ele implica diretamente na questão de prazo e também de orçamento de desenvolvimento. E agora? Alexandre estacionou sua TT e percebeu que está parado esperando, caracterizando um desperdício de espera. O que ele pode fazer para otimizar o tempo da sua TT? A gente eu coloquei na situação errada aqui, mas só para contextualizar para vocês, antes ele já tinha passado por uma fase que tinha uma fila e ele tinha que tomar uma decisão de qual caminho ele iria para chegar mais rápido onde ele precisava. Então a gente tinha 3 opções e ele escolhia, e nesse aqui é uma continuidade. Então a gente está replicando situações que ele já está acostumado no dia a dia, que ele já faz sem nem pensar, o caminho que tiver mais livre ou que eu tô acostumado, que eu gosto mais, e ele nunca olharia para essa situação com esse viés de, será que isso aqui
eu tô gastando tanto tempo, como que eu posso fazer isso, meu dia acaba sendo mais produtivo, porque eu vou ganhando minutinhos em cada uma das atividades que eles vão desenvolvendo. Então, esse seria um exemplo legal pra gente pensar nisso. Com essa atitude, Tá vendo? 5 minutos foram Ele vai perder gastos. 5 minutos e aí ele vai contextualizar sempre. Então, um uso para esse formato é esse. A gente pode sempre pensar em situações que o pessoal tá acostumado, mas que não necessariamente ele tá fazendo e refletindo. A gente consegue colocar ali... Nesse curso, necessariamente, tem até uma mascotinha que ela aparece, dá dicas, e que no dia a dia ninguém vai aparecer no pé do ouvido e te falar, né? Olha, pensa nisso, de outra forma. Então, é bem legal. E o pessoal costuma gostar muito, porque eles se sentem ali dentro do jogo mesmo, né? Deve ser, tipo, muito legal mesmo você ver o seu ambiente de trabalho todo ilustrado, textualizado. Legal. Agora eu vou falar aqui sobre realidade virtual. Aqui, como a gente está vendo, realidade virtual é aquela que, de fato, vai funcionar num óculos, precisa de um óculos de realidade virtual. Hoje a gente tem vários modelos aí, desde aqueles bem baratinhos, né, que você consegue colocar um smartphone, ele não tem um processamento nele, né? Ele só possibilita você encaixar o smartphone e ele trabalha com aquela estetoscopia, né, dividindo a tela em dois. Esses modelos você compra por 60, 70 reais em sites de internet, mas eles não causam o mesmo nível de engajamento que um óculos de fato, óculos Rift ou esse óculos Quest da Meta, eles causam, né, porque aí você tem um processamento no próprio óculos, né? E a gente vai ver um exemplo aqui, e ele, de todos os modelos que a gente vai mostrar para vocês aí, ele é o mais artesanal de todos. Por quê? Porque para alguma coisa funcionar num óculos de realidade virtual, ela tem que ser feita em 3D. E isso é que torna o processo extremamente artesanal. A gente tem que modelar ou uma peça, ou um ambiente, ou alguma coisa que a gente queira, né? Objetos em 3D, criar aquele ambiente tridimensional, depois passar por uma engine, um software de engine gráfica, né? De processamento gráfico, para criar a virtualidade, né? Toda aquela questão da virtualidade que, conforme a gente se move, mexe a cabeça, a gente vai ter toda aquela noção de profundidade, de tridimensionalidade. Ele é um formato muito, muito legal, se bem aplicado, porque aquilo que eu falei para vocês, ele possui um grau de engajamento muito alto, assim, talvez de todos que a gente esteja aqui compartilhando com vocês, é o que provoca mais engajamento, mas ao mesmo tempo é o mais caro para desenvolver também, né? Por conta dessa questão de ser muito artesanal. A gente aqui já desenvolveu vários, né, cases desse tipo, né? O case que a gente separou hoje aqui para vocês é para um cliente da indústria automotiva. O objetivo dele é capacitar os mecânicos no funcionamento do caminhão, dos sistemas do caminhão, né? E a gente vai ver aqui a caixa de câmbio, como que ela funciona. Por que levou isso para a realidade virtual? Porque para que ele entenda e possa dar manutenção numa caixa de câmbio que esteja com problema em alguma das marchas, ele tem que entender, o mecânico, ele tem que ter perfeitamente o que está acontecendo ali dentro quando o motorista engata aquela marcha que está, por exemplo, a quinta marcha está com problema. Então, o que acontece na caixa de câmbio quando ele engata a quinta marcha? Obviamente, por mais que eles tenham lá na academia deles uma vista explodida dos sistemas, a partir do momento que ele tem uma vista explodida do sistema, né, quer dizer, o sistema fora do caminhão, lá para ele ver, lá pendurado na frente dele, né? Só que ele não vai conseguir ver funcionando, né? Porque ele está fora, tá fora do caminhão. E dentro do caminhão ele também não vai conseguir ver aquilo funcionando, né? O motorista pôr na quinta marcha, acelerando. Não tem como ele estar lá olhando. Então, aqui no caso, a realidade virtual funcionou super bem. Por quê? Porque a gente conseguiu virtualizar o funcionamento e ele consegue enxergar como se ele estivesse ali com o sistema na frente dele, manipular. Aqui, vocês vão ver em 2D. Não tem como a gente fazer hoje essa experiência aqui com vocês de forma de realidade virtual, porque cada um teria que ter o óculos. Mas eu acho que vai dar para dar uma sensação, né? Seja bem-vindo ao simulador sobre o sistema de transmissão do câmbio G25 e G33. Prepare-se para descobrir os segredos por trás da troca de marchas e a importância de um câmbio eficiente no mundo automotivo de hoje. Legal. Se a gente tivesse com óculos, pessoal, a gente estaria vendo essa peça aqui na nossa frente como se de fato ela estivesse na sua frente ali, flutuando no ar. E você conseguiria ter esse tipo de manipulação que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque ele é um objeto 3D. Então eu consigo aqui manipulá-lo, eu consigo ter as vistas dele, consigo rodar para onde eu quiser, vê-lo dos mais diversos vistas aqui, de cima, de baixo, de lado, a transversal, de frente. Com o óculos, conforme eu vou andando,
se eu agacho, se eu fico na ponta dos pés, a vista vai mudando também. Daí eu consigo manipular. Legal, como se eu tivesse aqui na minha frente. Tá bom, então eu quero ver como que acontece o funcionamento da marcha. Clique sobre a marcha desejada para visualizar o funcionamento do câmbio. Então, como eu falei naquele exemplo, a quinta marcha está com problema. Então vamos ver o que é acionado na quinta marcha para que eu consiga dar uma manutenção. Quinta marcha. O garfo azul se move, acoplando o eixo da árvore primária com a engrenagem do split alto. O garfo vermelho escuro se move, acoplando com a segunda engrenagem principal. O garfo verde se move, travando a anelar com a engrenagem fixa. O garfo amarelo se move acoplando o porta-satélites ao eixo de saída. Pronto. Então ele viu aí tudo o que acontece quando engata a quinta marcha. E, de novo, de uma forma virtual, com óculos. Então, ele consegue manipular, ele consegue se movimentar, vendo de outras vistas. Então, isso, para eles, trouxe muito benefício, porque antes, sem a realidade virtual, não existia como o mecânico ter esse tipo de imersão. E isso a realidade virtual traz muito fortemente. Imersão. Não há nada que traga tanto imersão e engajamento quanto a realidade virtual. Então, esse é um exemplo muito legal aqui de manipulação de um sistema. Dá para virtualizar muitas outras coisas. Então, a gente tem exemplos de virtualização de ambiente mesmo. Você vai andar por um ambiente, vai interagindo com aquele ambiente. A gente tem um treinamento de realidade virtual, não sei se tem alguém aí que é de varejo, de como montar gôndola. Então, ele passeia pelo supermercado, ele vai no estoque, ele seleciona os produtos, ele leva até a gôndola, ele monta a gôndola como se estivesse no supermercado, porque ele está com o óculos virtual. Legal. Então, esse é o exemplo de realidade virtual. O próximo, que tem um pouco a ver, é o simulador, né? Ele é muito legal também. O simulador não necessariamente ele precisa ser em 3D, ele pode simular um processo, ele pode simular, por exemplo, um processo de vendas, um processo de atendimento. Então, o simulador é a gente colocar a pessoa, é um role-playing game, né? Um RPG. Você coloca a pessoa para executar aquele papel que a gente quer que ela faça, né? Então, por exemplo, eu quero criar um simulador de vendas. Eu quero simular um processo de venda lá do meu produto, onde a pessoa vai assumir o papel do vendedor, vai entrar um cliente, vai fazer objeções, ela vai ter que reagir àquelas objeções, vai ter que mostrar os benefícios do produto e vai estabelecer um diálogo com o comprador para tentar vender o produto. E ele vai tomando as decisões, né? E aí sempre com feedback para ver se ele está indo para o caminho correto ou não. Então é muito legal, funciona super bem, porque aí de fato você está trazendo a pessoa para o dia a dia dela mesma, né? Ou um simulador de atendimento, né? Então eu vou atender a pessoa. Então eu tenho uma empresa que presta suporte técnico, eu quero fazer um atendimento de suporte técnico. Ou eu quero fazer um atendimento de telefone, call center. Então, hoje dá para simular qualquer coisa. Ou simuladores 3D, onde eu consigo simular, como a gente viu lá, o exemplo da caixa de câmbio, só que aí não no óculos, simular no próprio computador. Então, também é possível. A gente selecionou aqui para vocês um simulador que trabalha as duas coisas, simula atendimento e uma assistência técnica, um produto. E acho que é legal, você vai acabar colocando ali, mas a diferença também é que o 3D desse lava-louças, ele é de simulação. Então tem um passo a passo ali de um desmonte, que a pessoa vai ter que clicar para realmente não só conhecer o componente, mas manusear ele mesmo, um tipo de teste específico que eles fazem. É, isso aí. Qual que era aqui a dor aqui do cliente, né? O técnico, ele vai à casa do cliente prestar assistência técnica. Então, ele queria simular aqui duas coisas. Primeiro, o atendimento do técnico na casa do cliente, porque o técnico, ele está levando a empresa, né? Então, ele tem que prestar um bom atendimento cordial, limpar tudo no final, explicar o que está acontecendo, educadamente. Então, você tem essa simulação comportamental. E você tem também a questão técnica, não adianta nada ele ser um lord lá na casa do cliente, mas não saber resolver o produto, né? Então aqui se simulou as duas coisas, questão técnica e questão de atendimento. Então eu vou passar rapidamente aqui para vocês pelas duas. Então a gente está simulando aqui, né, esse produto, que é o lava e seca, né, o lava-louças. A gente pode ter aqui, por exemplo, uma visão raio-x, né, do produto, quais são os componentes, aproximar, afastar, girar, né? Então aqui também é um simulador 3D, e aí a gente vai fazer a instalação desse produto na casa do cliente. Então vamos para a instalação. Olá, bom dia, tudo bom? Pode entrar. Então, como eu já começo aqui a abordar com o cliente, né? Eu só, tudo bem, entro ou peço licença?
Te chamei aqui pois preciso instalar a lava-louças gourmand que acabei de comprar. Legal. Então, vamos lá. Continua aqui. Legal. O nicho onde vou embutir a lava-louças. Tem alguma medição específica ou posso instalar em qualquer medida? Aí já tem uma perguntinha capciosa, né? Isso aí, ó, a cliente está perguntando, nicho, né? Pode ser alguma, tem alguma medição específica ou em qualquer lugar eu posso instalar? Eu vou pôr que pode ser instalado em qualquer lugar, qualquer medida. Não é. Tenta novamente, olha lá. Eu quero que ele aprenda, mesmo com o erro. Então, o nicho onde a lava-louças será instalada deve respeitar as medidas indicadas. Então aqui eu vou interagindo com a cliente, Perfeito. Fazendo perguntas. Você sabe se preciso ter uma fonte de água próxima à lava-louças? Então aqui eu continuo. Eu vou voltar um pouco, não precisa, ou precisa sim, né? Precisa. A torneira de entrada de água e o tubo de escoamento da água devem estar próximos à lava-louça, de preferência à esquerda. O tubo deve estar a uma altura máxima de 1 metro e mínima de 50 centímetros. As mangueiras de entrada de água e drenagem precisam estar bem rosqueadas para evitar vazamento. Agora eu quero fazer a desmontagem. Eu fui chamado aqui, ele pega desde a montagem até a desmontagem. Então eu vou simular a desmontagem para prestar assistência técnica. Como que desmonta esse produto para o técnico fazer algum tipo de conserto. Remova a tampa com um protetor acústico. Então eu vou passo a passo. E aqui eu vou simulando aqui com o mouse. E depois a bandeja do sistema de transbordo. No centro da bandeja, conseguimos retirar o sistema de boia. Para desconectar o sensor do transbordo, primeiramente puxe a trava de segurança e retire a conexão. Atrás da parte elétrica, puxe a trava para cima para desconectar o plug de energia. Então, retire a mangueira da entrada de água. Exatamente como faz para desmontar, para eu chegar numa determinada peça e prestar assistência técnica. Para remover a bomba de drenagem, puxe a trava e retire a conexão. Então, é claro que na máquina a experiência vai ser outra, mas aqui já deixa todo mundo bem equacionado. Quando o técnico ele for para a máquina, ele já passou por um treinamento, ele já sabe como fazer, né? E lá ele vai só praticar. Então aqui é um simulador que pega tanto a parte de atendimento como a parte também de usabilidade do produto. Funciona super bem. Agora a gente volta um pouquinho mais para o modelo de treinamento interativo. Aqui a gente tem um exemplo de e-book interativo, como a gente na Claris trata como One Page. Ele já é um curso mais livre, ele tem um uso mais para guias, para treinamentos de benefícios, de materiais que o pessoal precisa consultar bastante, como nesse exemplo que é da Bicober, que é uma ferramenta que os professores usam para fazer acompanhamento de atividades, preencher agenda e tudo mais. Então é dentro desse módulo, que é o primeiro, tem uma trilha, e lá tem várias funções que ele pode querer retomar, ver um tutorial em algum momento, ter alguma ideia para contextualização. Então ele é um material mais simples, mas ele tem muito essa carinha de guia, assim. Então, todo o conteúdo que não é necessariamente um programa de estudo, como os cursos que a gente viu antes, que a pessoa consegue entrar lá, acessar, consultar procedimentos, guias e tudo mais, ele tem um uso bem legal. Como eu falei, o nosso modelo de One Page na Claris, ele é até um pouquinho desconstruído, assim, porque a gente gosta muito de trabalhar a interação, então ele tem algumas funcionalidades que às vezes em outros modelos não teriam, que a gente faz algumas quebras aqui, mas justamente para deixar o conteúdo mais engajador mesmo. Então a gente tem interações de carrossel, ele acaba ficando com essa cara de manual, como eu falei, mas ele ainda puxa um pouquinho para essa coisa mais interativa do curso online. Então esse é muito legal porque vocês podem ver que por mais que ele tenha interação, ele tem muito texto. Então se a gente fosse tratar um conteúdo mais denso, seria quase como você colocar a pessoa para ler um livro, né? Então não é tão legal a experiência de você ficar sentado, parado, lendo como se fosse um livro no computador. Então, o caminho para a gente tentar adotar sempre o One Page ou o e-book interativo é esse uso mais de consulta, de navegação mais livre, até porque a gente não consegue tanto ter certeza de que a pessoa navegou por tudo como a gente tem nos conteúdos mais fixos. Aí agora, saindo um pouco disso, a gente entra no vídeo animado, que ele já é uma ferramenta que dá para entrar em outra ferramenta. A gente pode ter vídeos dentro de curso, a gente pode ter vídeo dentro do simulador, ele é utilizável em diversos aspectos. E aqui a gente separou até níveis de vídeos que a gente trabalha e que podem ser replicados assim.
você pode ter a mesma informação tratada num nível de esforço diferente. Então, a gente partiu do básico, aqui nesse primeiro exemplo, que ele é um treinamento de soft skill para uma área específica do Olá, treinador. Bem-vindo. E são pílulas que o pessoal solta assim. Como treinador especialista, sua missão é compartilhar conhecimento e motivar as equipes a alcançar resultados excepcionais. Não pensa de verdade, assim, né, quando eles conversam com a gente, bem sinceros de gastar muito dinheiro com uma coisa que o pessoal vai assistir rapidinho, não vai ter tanto uso, as regras mudam, então ainda é um vídeo, é um material muito aderente, principalmente para o público deles, que é um público jovem. Este programa vai capacitá-lo com habilidades práticas para melhorar o treinamento da experiência do cliente. Ao final, vocês... Próximo, por favor. A gente poderia, por exemplo, ter esse conteúdo desse vídeo no exemplo seguinte, que já seria um vídeo um pouco mais elaborado, que a gente entra no nosso nível intermediário, que aí é um whiteboard, que a gente está passando também regras de segurança da informação, mas ele é mais bem trabalhado, ele é um conteúdo um pouquinho mais longo, mais segmentado. A da informação garante a proteção do ativo informação, essencial para a competitividade e a imagem da Vivest. Nossa política de segurança da informação estabelece regras para todos os colaboradores, com base em normas internacionais e proteção da informação. Aqui nesse último a gente já tem um vídeo também que ele... Vocês não conseguem nem entender muito qual que é o conteúdo, mas ele é para uma seguradora também. E aqui já tem que explicar regras mais complexas de apólice. Então é um vídeo que eles vão usar muito. Muito dificilmente a regra vai ser mudada. Eles querem realmente fazer uma coisa que chame a atenção do segurado. Então eles já investiram um pouco mais. Então o vídeo acaba tendo essas três vertentes por isso. Você também olha qual é o conteúdo, o vídeo é aderente? Mas quanto eu quero gastar? O quanto isso vai ser utilizado? Então, ele não se esgota necessariamente em um modelo de vídeo só. Esse caso. Se cobre, afinal. Reclamações realizadas contra o segurado em qualquer parte do mundo, relacionadas às suas atividades como funcionário do tomador. O seguro RC para administradores e diretores de E&O garante proteção tanto para os atuais como para os antigos e futuros funcionários do tomador. Se cobre, afinal. E ainda nessa mesma linha, a gente também tem as variações de videoaula, que são os vídeos que a gente já quer explicar mesmo o conteúdo, que às vezes, geralmente a gente tem atores que vão apresentando, pra gente ter mais essa troca, puxar um pouquinho mais pro lado educacional mesmo, né? Não às vezes só apresentando o produto ou algo assim. E a gente teve acostumado por muito tempo a realmente fazer isso com ator ou com especialistas, né? Às vezes tem alguém dentro da empresa que gosta de gravar vídeo e tudo mais, e aí essa pessoa apresenta. Mas hoje em dia, com a inovação, a gente está indo muito tanto para locução, né? Até modelos que a gente mostrou ali tinham locução de IA, quanto para avatares. Então, acho que um balanceamento legal de se fazer quando a gente vai para esse caminho de usar uma videoaula também a gente tem qual é o orçamento, qual é a disponibilidade. Antes, a gente às vezes eliminava a possibilidade de fazer uma videoaula com o ator por não haver disponibilidade do ator, por não haver orçamento para isso. E agora a gente consegue às vezes gravar um vídeo em um dia com a IA, porque é muito rápido, é muito fácil e não é a mesma coisa, a gente sabe, mas consegue ter, dependendo do uso, assim como eu expliquei antes as variedades de vídeos animados, a gente consegue ter essa diferenciação. Aí aqui a gente tem um exemplo de vídeos com atores. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Meu nome é Ana. Qual que é seu nome? É Vitor. Oi, Vitor. Eu vi aqui que você está olhando, se interessando pelas nossas máquinas de expresso. E eu fiquei curiosa. Qual que é o seu momento com café, assim, preferido? Já é um vídeo de um avatar gerado por IA, que também vai ter uma conversação mais direto com o aluno. Em outros momentos a gente pode usar até 2 personagens, assim como no anterior, simulando uma venda ou algo assim, uma abordagem. Mas ele é totalmente um avatar IA, não é uma pessoa de verdade, por mais que possa parecer. Olá, eu sou Ana Silva, CEO da Caminho Certo. É um prazer te receber aqui. Você deve estar se perguntando por que está recebendo esta mensagem. Bem, tenho uma notícia importante. Você acaba de ser contratado como consultor de ESG da nossa empresa. Sim, você. Legal, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o vídeo interativo, gente, que vocês já devem ter visto, né? A gente chama de vídeo interativo
quando o vídeo ele pausa e permite que você faça escolhas em cima dele, né? Você consiga interagir com o vídeo e não só clicar, dar um play e assistir. Ele é muito legal porque justamente ele tira essa passividade que o vídeo traz, né? Aquilo que a gente clica no play e fica lá só olhando e ouvindo, né? A interação, ela vai fazer com que a pessoa que está lá no processo de aprendizado, ela tome alguma ação, faça uma reflexão para cada trecho do vídeo. O exemplo que a gente vai trazer aqui para vocês agora é de um atendimento, é de um curso de pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês, e ele está em treinamento de cuidados paliativos, né? Então, vocês vão ver uma personagem, uma atriz com muita dor, e a médica e a enfermeira vão se aproximar, vão conversar com ela, e aí a médica vai ter que tomar uma decisão de qual tratamento e de que remédio ela vai ter que prescrever ali para tirar a dor daquela paciente que está com câncer. Então, vamos ver o pedaço aqui. Oi, dona Cláudia. Eu sou Valéria, enfermeira, e a doutora Ana Paula. Oi, Cláudia, meu nome é Ana Paula. Eu sou médica do pronto-socorro, vim te avaliar. Me passaram que você tá com dor. Nossa, eu tô com muita dor. Onde é a dor? É aqui no meu ombro, desse lado aqui. Essa dor começou hoje? Começou, não, tem algum tempo já essa dor. Mas ela hoje tá insuportável, não tô aguentando. Tá, dá uma pausa. Então, como eu falei para vocês, né? A médica vai explorar um pouco com a paciente a questão da dor que ela está sentindo, né? E ela vai ter que tomar algumas decisões aqui durante o vídeo. Então, eu vou pular um pouco para frente já para a gente ver a primeira decisão. Que tá bom, vou disparar daqui e vai entrar uma interação. Porque você já sentiu. Ai, dona Cláudia, a gente tá percebendo o quanto você tá com dor, mas será que eu consigo examinar o ombro? Não. Não? Você acha Não, que encosta, por favor. Tá bom. Evidentemente está com muita dor, né? Então aí o vídeo pausa e entra uma interação. E aqui eu vou escolher aqui o que eu tenho que prescrever, o que a médica tem que prescrever. Eu vou escolher aqui a morfina 4 mg. No caso, foi a resposta certa. Já. Então, aqui o vídeo continuou. Se eu tivesse escolhido a resposta errada, o vídeo ia continuar. E eu poderia levar... Porque é um treinamento, gente, voltado para médico, e é isso que acontece na vida real, poderia levar, inclusive, a paciente a ter uma complicação ainda maior se eu for prescrevendo e fazendo os tratamentos errados. Então, esse é o vídeo interativo. Ele pausa, ele pede para que a gente responda algo relacionado ao que está acontecendo, e aí ele continua com base naquela informação que a gente escolheu. Então ele funciona super bem, ele é um modelo, um formato muito legal também, alto engajamento, porque também não deixa de ser um simulador, né? Um vídeo interativo / simulador. Tocou bastante nesse ponto ao longo de todos os formatos que a gente apresentou, mas acho que é legal a gente criar essa reflexão assim de qualquer conteúdo pode virar qualquer formato, mas não necessariamente aquilo vai estar adequado para aquele conteúdo específico, para o público. Esse vídeo que o Renato mostrou agora, será que se ele fosse um curso, ele teria a mesma aderência? Será que um médico ia querer abrir o curso lá e ficar vendo uma coisa sobre prescrição médica que ele já estudou em algum momento? Então é legal fazer essa reflexão de entender quem é seu conteúdo, qual é o seu conteúdo, qual é o seu público, o que você precisa provocar com esse treinamento, antes de sair fazendo só porque, eu ouvi que é legal, é uma inovação, e aí às vezes pode ser legal o conteúdo, pode ficar legal, mas o resultado pode ser frustrante por quando a gente pula essa etapa e não faz essa reflexão. Então, é um equilíbrio, né, entre todas essas partes. E aí, acho que até essa frase que a gente colocou de que o papel de RH, TD é equilibrar tudo isso, porque o RH vai saber quem é aquele público muito bem, o treinamento vai saber qual é o objetivo vai ser treinado ali, e o DI vai ajudar a escolher esse formato muito bem, adequar esse formato para o objetivo esperado, e aí a gente consegue chegar num resultado legal quando todas essas partes colaboram, assim, nesse sentido. Bom, então agora a gente abre aí para perguntas, se alguém tem alguma dúvida, o Luiz ou o Thiago podem encaminhar aí, se tem alguma coisa no chat, encaminha aqui, pode fazer a pergunta aqui, a gente está disponível aí mais 5 minutinhos, aí fica à vontade.
Sim, né? É assim, ó, os conteúdos que a gente desenvolve, né? A gente desenvolve todos e dá saída no formato SCORM, né? O formato SCORM, para quem não conhece, é o padrão da indústria do e-learning. Hoje, eu não conheço nenhum LMS que não leia o formato SCORM, justamente porque já há mais de 20, quase 30 anos é o formato que, de fato, todos os LMS, né? O LMS é o Learning Management System, né? São as plataformas que fazem a gestão do aprendizado. Então, todas essas plataformas hoje em dia, elas leem, né? Então, a gente hoje desenvolve tudo isso que vocês viram no formato SCORM para que possa ser publicado e gerenciado por essas plataformas. E acho que isso que a gente apresentou, com exceção do vídeo interativo, que ele acaba tendo que ser exportado em SCORM, e os vídeos vocês conseguem dar outra saída também, porque um vídeo MP4 Sim. pode ser replicado em até WhatsApp, e-mail, ou qualquer plataforma que faça upload de MP4. Outra pergunta foi do Cláudio. A abordagem de Learning Game funciona melhor para alguns públicos específicos? Funciona e depende muito do contexto, né? Porque a gente tem, por exemplo, um caso de cliente que a gente tratou recentemente na Clarity, que é um público de caminhoneiros. Não necessariamente vai funcionar para esse público, por mais que às vezes o conteúdo seja legal de ser tratado dessa forma. Então, como eu falei, é um mini estudo que a gente precisa fazer para escolher, que é basicamente saber qual é o tipo de familiaridade que o pessoal tem com o formato. Se fosse, por exemplo, aquele modelo que a gente mostrou do McDonald's, com certeza engajaria, a gente já fez games para eles, porque é um público jovem, que já está muito acostumado com árvore de decisão, com essa narrativa de jogo, de videogame, e entende que às vezes ali naquela simulação tem uma mensagem, né, por aquela coisa de narrativa, não tem medo de errar, e depende muito do público. Acho que, na verdade, nenhum dos formatos que a gente mostrou aqui, a gente pode dizer, atestar que funciona necessariamente para todo mundo. Precisa dessa análise, assim. Mas não é também um bicho de 7 cabeças fazer esse tipo de adequação, não. A Tainá agradeceu aqui, né, a resposta de vocês. Legal. E ela perguntou se vocês têm cursos de prateleira ou eles são todos personalizados, esses que vocês mostraram. Não, a gente tem sim. A Clarity tem curso de prateleira. A gente tem, inclusive, a lista no nosso site lá, dá para acessar lá. Tem até degustação, dá para experimentar. É www.clarity.com.br. E também tem aí o meu e-mail e o e-mail da Gabi. Então, se alguém quiser assim, mais informação, quiser ver esse curso de prateleira, quiser informação sobre esses formatos, pode ficar à vontade aí para escrever para mim e para a Gabi. A gente está à disposição aí do pessoal. Só mais uma última pergunta. Boa, vamos lá. O Francisco mandou agora, qual o formato mais indicado para treinamentos voltados para públicos operacionais? Depende do treinamento, aí a Gabi pode complementar. Se for um treinamento de operação de alguma coisa mesmo, eu diria que o simulador. É simular Sim. mesmo o processo de utilização de um determinado máquina ou até mesmo de um software, por exemplo. Eu diria que simular é sempre muito legal. Sim. Né, Gabi? E aí se o custo for uma questão, acho que um vídeo também consegue a pessoa assistir aquilo funcionando. Agora é uma coisa mais... indo para um lado de curso learning, fica um pouco mais teórico e pode ficar muito abstrato. Então, acho que é uma caminha mais para algo que você consiga ver na prática e o simulador e o vídeo atendem muito bem. Aqui encerraram as perguntas, o Francisco agradeceu a resposta. Legal, gente. A gente que agradece tanto a participação de todos e, como eu falei, estamos à disposição aí. Podem escrever para a gente vai ter o maior prazer em responder.